E aí, povo crente abençoado, cheio da graça de Jesus. Seguinte, como era combinado, a gente já tá junto aí sábado, mas não vai ter jeito, né? A gente tá junto. Aí resolvi gravar esse vídeo de forma bem rápida, mas precisa. A gente falar um pouquinho, não tudo, e não com o conteúdo que a gente queria, sobre essas questões que a gente tem vivido, né? Sei que vocês tiveram duas palavras muito preciosas e com boas perguntas para o Murilo, para Larissa. E assim, aqui vem mais algo talvez para vocês o que reverem um pouco dos conceitos e colocar alguma coisa no coração de vocês, certo? Por isso eu vou ser até breve nos conceitos, não vou explicar muita coisa não, tá bom? Mas a questão é a seguinte, eu estava querendo fazer uma relação, não sei se vai dar muito certo, se fosse presencial daria mais. A questão da. Vocês viram o filme Guerra Civil do Capitão América? O terceiro Capitão América. O segundo é fantástico, né? Capitão América Soldado Invernal. Dos filmes solo, quer dizer, de um só herói, para mim é o melhor. Agora, o Guerra Civil, ele na verdade é uma transposição para o universo cinematográfico da Marvel de uma minissérie muito legal. E com ela dá pra gente avaliar algumas coisinhas do nosso posicionamento político, sabe? E pelo menos pra gente refletir um pouquinho. Mas antes da gente entrar nela em si, eu queria falar uma coisa que para mim é muito importante. Rever algum conceito que eu sempre procuro, dentro do olhar político, eu procuro colocar nessa caixinha, a partir dela, traçar aquilo que eu vou falar, ou daquilo que eu vou pensar, ou daquilo que eu vou raciocinar. Beleza? É a questão da cosmovisão cristã, queridos. Criação, queda e redenção. Eu vou pegar só esses três pontos. Existem outros dois pontos que são muito importantes, que é a restauração e a consumação. Mas para analisar essa questão política, eu só quero pegar a princípio esses três, certo? A questão da criação é pegar a ideia. Deus criou. Então, tudo é criação de Deus, a gente tem isso. Então, da mesma forma que ele criou, ele sustenta e ele providencia o cuidado com aquilo que ele criou, certo? Então, as bases com que a gente trabalha são bases naquilo que ele fez. Aí nós vemos que aconteceu a questão da queda, o homem peca, o homem desobedece. E nessa questão da queda, que aí atrapalhou tudo, atrapalhou toda a história. Até vir Jesus com a redenção. Então, na verdade, a vida do homem, gente, é uma constante o quê? Busca por redenção. Busca por resolver os problemas. E formas de redenção vão sempre existir inúmeras. As consequências da queda são inúmeras. E como consequência, não são consequências boas. E como não são consequências boas, elas vão precisar sempre de um agente redentivo. Alguma coisa que venha redimir. Alguma coisa que venha dar cor. Alguma coisa que venha dar luz àquilo. Tem um filme que eu vi há muitos, muitos anos atrás. Ele chamava, se não me engano, No Mundo em Preto e Branco. E era a história de dois irmãos. Os dois irmãos, eles viviam em determinado lugar, que era tudo colorido, tá? Mas aí eles foram para um outro lugar, uma outra cidade. Naquela cidade era tudo muito sem graça, porque era tudo preto e branco. E em meio àquilo preto e branco, eles não estavam gostando. A menina da história, ela era muito, por assim dizer, assanhadinha, sabe? E ela queria ficar com os caras, tudo. Mas de repente ela tem uma mudança na vida dela, que ela começa a ler. E a partir que ela vai lendo os livros, o mundo dela vai ficando o quê? Colorido. E o irmão dela era o contrário, ele era mais pacato, mais pacífico, gostava assim, gostava de ler. Mas quando ele vai para a cidade, ele começa a gostar de quê? Do agito, do ficar, sabe? E a vida dele começa a ficar o quê? Quando ele começa a ver isso, começa a ficar colorida. Tem um casal na história que, na verdade, não é um casal, é um homem e uma mulher. Eles, se eu não me engano,
a mulher era casada, o homem não era. Mas só que eles começam a fletar um com o outro. E a vida deles começa a ficar o quê? Colorida. O que eu quero dizer com isso? O homem está sempre buscando a redenção, resolver os problemas dele. Nesse filme ele deixou claro que é duas formas de resolver o problema, através do quê? Através do romance, dos relacionamentos, a vida ficava mais colorida. E quando eu estou falando aqui, independente dos limites do relacionamento. Como eu disse, o camarada começou a flertar com mulher casada. E eles ficaram. E até mesmo aquele jovem começou a ficar com as meninas. E não ficar com as meninas, o mundo ficou o quê? Colorido. Aqui a gente ouve, aqui a gente vê, eu tenho o tema claramente. A redenção estava vindo o quê? Pelo sexo, pelo relacionamento. E a moça começou a ler livros e o conhecimento dele transformou a vida dela mais em colorida também. Então a redenção estava onde? A redenção estava na leitura, nos livros. Vocês estão entendendo? O homem sempre vai procurar um agente para redimir, um agente para solucionar os problemas. Que problema? Problemas causados por quê? Pela queda. Mas para a gente trabalhar isso, a gente sempre vai ter que ter uma visão de quê? De quê? De que teve um início. Quem começou tudo? Sabe? Então por isso que a gente ter conscientemente essa visão, ter sempre esse olhar para o mundo, a gente vai começar a entender. Aí entra o ponto que é a restauração. Que, principalmente para a restauração, a gente vai ter que olhar para a criação, para as coisas originais, certo? Mas esse não é o ponto no momento. Então, criação, queda e redenção. Uma coisa que a gente vai precisar sempre ter em mente, preste atenção nisso, que a política, entender política é entender da natureza humana. Entender as coisas, porque fazer política é o quê? É um jogo de relacionamento, de barganha, de troca, de tentar fazer o quê? Uma visão conservadora vê como arte do que é possível, né? Tentar fazer o máximo com aquilo que você tem, porque as pessoas pensam diferente, certo? Entender a natureza humana é muito importante. Por isso que é importante a gente entender o quê? O princípio da queda, porque na queda a natureza humana foi deteriorada e ela só consegue ser redimida em Cristo. Nós só conseguimos a salvação em Cristo. A redenção só vem com Cristo. E uma vez que grande parte dos pensamentos políticos, eles vão empremear dentro dessa ideia. Para mim, a pessoa que melhor fez um resumo disso foi o Thomas Sowell. O Thomas Sowell é um economista. É interessante que ele é negro e ele é totalmente veemente contra as cotas para negros, por exemplo. Ele tem uma tese muito interessante. Não dá para expor aqui. Mas ele tem assim um pensamento muito legal e ele conseguiu resumir tudo isso numa expressão que é a visão restrita e irrestrita da vida. Em resumo, para não ser muita coisa para sua cabeça, a visão restrita, ela entende que o homem, ele é necessariamente, o homem não é bom. É uma visão trágica, sabe? É uma visão pessimista. E muitos conservadores, por exemplo, têm essa visão. Daí, o conservador ser um cético, dele não acreditar, porque ele não acredita na natureza humana, certo? É isso mesmo que você está ouvindo, ela é trágica, ela vê a natureza humana decaída, exatamente como o cristianismo coloca ela, uma visão que é caída. E aí, gente, vem o ponto-chave. Por que ela é chamada de restrita? Porque ela fica, por exemplo, contida e ela não vê assim soluções miraculosas. Porque a outra visão é chamada irrestrita. A visão irrestrita, ela é uma visão que quer o quê? Que quer... E essa palavra que eu vou dizer é muito bonita, sabe? E a gente fala, às vezes, fala muito ela. É uma visão que quer quebrar paradigmas, que quer coisas novas, que quer que o novo apareça, que entende que as coisas do passado, e eu vou pegar aqui uma questão, olha só como é que a coisa pode te enganar, que as coisas velhas não são mais necessárias. Poderia se usar até um versículo, as coisas velhas passaram, né? Tudo se faz novo, mas isso só faz... Mas aí a gente vem o quê? Se alguém disser isso, beleza, ela é feita como? Qual que é o único agente de redenção? Cristo. Então,
É em Cristo que coisas novas se fazem. Então a visão restrita, ela acredita em mudanças, mas mudanças o quê? Processuais, mudanças lentas. Eu gosto muito de usar o exemplo da questão da linguagem, porque ultimamente tem tentado se impor aquela visão, né, da linguagem dos tais pronomes neutros, né? Mas a visão irrestrita ela é assim, ela quer impor o novo, ela quer, e a palavra é essa, ela quer impor o novo. E se você não atende o novo, vamos criar uma lei que imponha o novo. Vamos obrigar o novo, certo? E a visão restrita, ela é aberta para mudanças graduais. A palavra você, ela vem de vós mercê, e aí ela foi um processo que chegou a você, certo? A língua, sim, é dinâmica, mas a visão irrestrita, ela quer o quê? Ela quer mudanças rápidas, abruptas. E ela pega uma coisa que é talvez a palavra-chave para o conservadorismo, que é prudência. O conservador, ele é extremamente o quê? Prudente. Porque ele sabe que com o que as instituições que já existiram, se elas trouxeram a gente aqui até hoje, é porque elas são boas, elas têm boas questões. Podem precisar de ajustes? Podem. Esses ajustes vão sendo feitos pontualmente. São ajustes que vão sendo feitos. Beleza? Então, entender de política é entender da natureza humana. E quando o Thomas Sowell ele usa essa visão restrita e irrestrita, ele tem uma sacada que ajuda muito a gente a entender isso. Por isso que você vai ver grande parte da esquerda tem uma visão irrestrita e grande parte da direita uma visão mais restrita. Eu não estou dizendo que a gente pode colocar tudo na mesma caixinha, não, tá, gente? Como eu disse, é uma coisa rápida, só para a gente ter uma noção de algumas coisas. Então, essas mudanças intensas e rápidas que às vezes a esquerda quer de diversos valores, são valores que já foram consolidados, provados que dão certo, que são eficazes, que trouxeram bem a gente até aqui, mas a galera quer mudar. Porque ela tem uma visão, se a visão do irrestrita ela é, como é que eu poderia dizer, como já disse, a visão restrita ela é trágica, a visão irrestrita ela é utópica, ela é sonhadora. Por isso, queridos, que vocês são jovens têm que ficar atentos, por quê? Por que ela pega muito jovem? Porque o jovem sonha muito, o jovem quer romper barreiras, o jovem quer avançar e não quer uma coisa antiga muitas vezes. Eu não estou dizendo que você não deva deixar de ser assim. Você precisa querer romper, querer avançar, sim. Querer coisas novas, sim. Mas sem abrir mão daquilo que é o quê? São coisas que nos trouxeram aqui e têm feito bem para nós até hoje, sabe? Então, entender de política é entender da natureza humana. A visão irrestrita acha que o homem é bom. Irrestrita acha que o homem é bom. A visão restrita entende que o homem naturalmente não é bom. Aí você pode se fazer a pergunta, mas nós estamos em Cristo, pastor, e agora que nós estamos em Cristo? Gente, você está em Cristo, mas você entende que você está no processo de transformação. Você ainda peca muito, não peca? Convenhamos. E isso você está num processo. Tá vendo como é que ela é processual? Se você, quando se converteu, sua natureza foi totalmente transformada de uma vez só? Espiritualmente, sim, tá? Mas nos hábitos, nos valores, ela é um processo. A sua alma é um processo. Beleza? Então, entender de política, entender da natureza humana. Entenda isso. Isso vai te ajudar muito. Entender de política, entender da natureza humana. Entender de política, entender da natureza humana. Ouviu? Beleza?